Eu sou Elza Laurete Guarido, eu sou psicóloga, eu me formei na USP, eu morava em São Paulo, eu entrei na faculdade em 64 e saí em 68. É um período assim bastante crítico em relação à política, né, brasileira. E isso fez com que logo de início na faculdade, a gente, recém-chegada na universidade, eu vinha do Colégio Bandeirantes e de colégio público, mas fosse bombardeada com informações sobre o que estava acontecendo no país, né? E aí esse processo de politização e de conscientização política foi muito importante. Aí, no ano seguinte, eu comecei a fazer parte de um movimento de educação que fazia um trabalho com o método Paulo Freire. E nós fizemos aí o que a gente chamava de operações, que nas férias a gente ia para algum lugar que tivesse um acordo com a prefeitura e fazia esse trabalho de alfabetização. Então, eu fui para Itariri, que é uma cidadezinha de plantação de banana próximo de Peruíbe, fui para Cananéia, depois fui dar um curso em Juiz de Fora sobre o trabalho do Paulo Freire. Bom, isso foi o período da faculdade. Depois que eu me formei, aí eu já estava com filhos, eu trabalhei num hospital psiquiátrico e trabalhei, na verdade, em São Paulo, em pesquisa na Fundação Carlos Chagas, como assistente de pesquisa de uma das pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas. E era sobre percepção social o trabalho. E com um pouco de tempo, eu comecei a me interessar por essa questão da psicologia na saúde pública, que na verdade começou com psicologia para as pessoas mais pobres. Era assim que funcionava na cabeça nesse momento, né? Porque a psicologia elitista, os meus professores foram todos analistas da Sociedade de Psicanálise, com aquela proposta de análise 4 vezes por semana a preço de ouro, e eu tinha já essa ideia de que alguma coisa tinha que ser diferente. Eu comecei a procurar em São Paulo o que tinha. Acabei encontrando Edith Seligman, que era uma psiquiatra lá da Paulista e que estava coordenando um trabalho já em centros de saúde em São Paulo. Uma coisa bem discreta ainda, mas já tinha alguns textos publicados. Começando, tinha um ambulatório de saúde mental no Mandaki. Eu comecei a fuçar o que dava. Eu não tinha muita mobilidade, porque eu tinha 2 filhos pequenos e tinha o trabalho. Eu comecei a trabalhar em consultório também nessa época. E aí, por questões conjugais, né, o trabalho do meu marido, eu acabei vindo para Campinas no final dos anos 70. Bem no final, não me lembro, acho que foi 79, 78 ou 79. E aqui, logo no ano seguinte, eu fui chamada para dar supervisão na PUC, mas na área de psicoterapia. E daí descobri, também fuçando, que havia um início de trabalho de integração chamado Proassistência 1. Aí acabei indo atrás e conhecendo a Florianita e, através de um contato com o Nelson, lá em Paulínia, fuçando, procurando. E com isso eu comecei a participar dessas reuniões do Proassistência no início dos anos 80, como representante da PUC. Foi um certo trabalho lá, porque o representante da PUC era um psiquiatra, o Dr. Suli Urbá. E a gente conseguiu, com o apoio da direção da psicologia, que houvesse um representante também da psicologia.
A psicologia, nessa altura, não fazia parte nenhuma dos sistemas de saúde. Se havia algum trabalho, era uma coisa muito incipiente, né? E isso era uma preocupação para mim e para outras pessoas dentro do curso, de que os alunos não teriam formação nenhuma para entender o que era o serviço de saúde, o que era prestar assistência à saúde, ou cuidar de pessoas que não eram aquelas que vinham ao consultório pagar consulta, ou dos outros trabalhos que o psicólogo fazia. Então, isso foi uma motivação. Eu acabei aqui em Campinas, por também influências múltiplas, tendo uma conversa com o doutor Sebastião de Moraes, que me apresentou o doutor Igor Delguercio, acho, que era um psiquiatra e trabalhava no Conceição. E aí comecei a me entrosar, e com isso de trabalhar no próximo, de fazer a representação da PUC nesse grupo do Pró-Assistência, foi que eu comecei a entender, aí eu também, o que era um sistema de saúde, o que era essa programação de saúde pública, porque eu vinha ainda com uma atitude bem ingênua mesmo, bem de prestar cuidados, de psicologia para os pobrezinhos. Mas, assim, apesar de já ter uma cultura política, mas a gente vê que não é fácil de você ganhar essa visão mesmo de uma coisa como um sistema, como uma estrutura. Bom, enfim, eu amadureci muito nesse aspecto, e aí, em 84, foi o momento que a gente conseguiu que a psicologia tivesse um espaço num centro de saúde, que foi o Centro de Saúde Castelo Branco. A PUC, nessa época, tinha 4 centros de saúde que ela própria conduzia, e um desses era o Castelo Branco, e o Castelo Branco já tinha alguém da psicologia prestando algum tipo de serviço lá, que eu nem me lembro exatamente o que era, mas aí esse serviço passou a ser gerido pela psicologia. E o nosso objetivo era a formação. O meu objetivo sempre foi a formação. Eu nunca fui ligada à prestação de serviços mesmo no serviço público, mas sempre através da formação dos alunos. Então, eu comecei a frequentar o centro de saúde em 84, que é o centro de saúde onde estava a Carmen, e mais outras pessoas do Departamento de Medicina Social da PUC. E aí, cada vez eu fui aprendendo mais, né, de o que eu estava fazendo, onde é que eu ia levar os alunos, que assim, de início, eu acho que nem tinha clareza. Mas isso foi um processo longo e importantíssimo. E em 85, a gente conseguiu começar com os primeiros alunos no Centro de Saúde Castelo Branco, com essa ideia sempre de que a formação do aluno não podia prescindir dessa visão da saúde, do que era a saúde, do que aquilo que estava começando a surgir no país, inclusive como uma prestação, como uma estrutura diferente. Então, 85 foram os 8 primeiros alunos de psicologia para o Centro de Saúde Castelo Branco. O Centro de Saúde Castelo Branco, eu não sei o quanto já está descrito aí nas suas histórias,
mas era uma coisa absolutamente, um local absolutamente precário, porque eram 3 portas de armazém e com o espaço correspondente como uma grande garagem, dividida, internamente por, madeiras, né, por divisórias que não chegavam nem até o chão, nem até o teto. Mas ali o trabalho era intenso, e o desejo e o interesse muito grande. E é uma coisa que me cativou demais, assim, eu falei: "É isso que eu estou procurando, é aqui que eu quero trabalhar, e é aqui que os alunos precisam vir, é isso que os alunos precisam viver, e eles têm que conhecer o que é isso". E aí a gente começou com esses 8 alunos, logo mais alunos queriam participar, porque só tinha 8 vagas, então a gente abriu um segundo grupo, o grupo de estágio era desse tamanho, 8 alunos, aí foi aberto um segundo grupo e logo depois um terceiro grupo. Eu sei que em 90 a gente tinha 24 alunos, e aí dispersamos, que era na Castelo Branco, no Campos Elíseos, né, Valão do Laranja, e aí a gente começou a ter alunos nesses 3 locais, outras 2 pessoas. A gente conseguiu contratar a Florianita, que já era uma profissional envolvida com a saúde pública, e uma outra professora também começou a se dedicar, e a gente conseguiu criar dentro da psicologia um núcleo de saúde pública, de preocupação mesmo, de formação na saúde coletiva. A gente via o interesse dos alunos nessa nova situação. A oferta para eles anterior era de um trabalho na clínica de psicologia, em que eles atendiam um paciente, do qual eles recebiam uma pasta já com uma triagem, e eles fariam aquele atendimento durante o período que desse daquele ano último de formação. E nós começamos a levar os alunos para o centro de saúde. Em princípio, eu podia ficar com eles, e depois as outras professoras, a Florianita e a Antônia também, podiam ficar com eles no centro de saúde por um período. E isso garantiu, do ponto de vista da formação, um desenvolvimento enorme para a psicologia. A psicologia da PUC foi o primeiro curso de psicologia a ter uma oferta de formação em saúde pública. Os outros todos ainda continuavam com a formação só numa clínica de psicologia universitária, em que eram recebidas pessoas que não podiam pagar um serviço e eram atendidas ali dentro de algumas condições, né? Havia, inclusive, uma coisa que era um arremedo de fazer da clínica de psicologia uma clínica particular. Então, tinha mais de um professor que fazia com que, por exemplo, uma criança que estava em ludoterapia pagasse o terapeuta com uma bala, porque essa coisa do pagamento tinha um sentido muito forte. Isso também mudou dentro da psicanálise, eu acho que hoje já se tem uma visão muito diferente. Mas eu estou contando isso só para ter ideia de onde a gente saiu, né? De como foi o percurso do ponto de vista da psicologia. Esse é um ponto riquíssimo, eu acho que ia chegar a isso logo em seguida. A primeira coisa foi isso, de que abriu a possibilidade de formar os alunos de uma outra forma, com uma outra visão. E no centro de saúde, eles tinham oportunidade de fazer trabalhos conjuntos com outros alunos da físio, da TO, da nutrição,
e além da medicina, da farmácia, da enfermagem, mas com a nutrição já começaram os grupos de obesos, de hipertensos, e eles começaram a se inteirar do que eram essas patologias, como que elas eram tratadas, o que isso significava de um ponto de vista dessa população. Começaram a fazer grupos de gestantes e a surpresa deles, e a minha também, né? Mas a surpresa deles com o contato com o grupo, que o grupo de gestantes, por exemplo, tinha junto a fisioterapeuta e a nutrição, né? A medicina, em geral, não fazia parte desses grupos. Fizemos grupos de obesos. O grupo de obeso, no fim, acabou sendo mais posterior a esse centro de saúde Castelo Branco, mas havia ali. E a gente começou ali, junto com a fisioterapia, um trabalho de lidar com pacientes graves do ponto de vista de saúde mental. Então, tinha uma manhã inteira, o Castelo Branco começou a ter uma garagem a mais, que era da terapia ocupacional. E lá a gente fazia um encontro, um grupo que a gente chamava grupo de psicóticos, e realmente eram. Né? E eles passavam a manhã ali. Quer dizer, é um início de CAPS, de trabalho, de centro-dia, de alguma coisa assim. De início, muito assustados de trabalhar com um paciente grave, mas logo iam se dando conta, e nessa inter-relação com os outros alunos e até com os professores das outras áreas, a gente via o quanto de segurança esses alunos iam ganhando. Quer dizer, boa parte deles continuou, esses primeiros, continuou trabalhando na área depois. Foi prestar concurso nas suas cidades, né? A maior parte não era de Campinas, foi prestar concurso. A visita domiciliar era outra coisa que era muito impactante para eles. E nós começamos a fazer, junto daí com as auxiliares, né, os agentes, às vezes junto com outros alunos, sempre fazendo uma coisa mais restrita para não invadir a casa de ninguém, mas começamos a entrar no território de uma forma mais efetiva, né? E esse trabalho lá na Castelo Branco, que depois continuou no Centro de Saúde e Integração, passou a ser algo que também virou a ser o centro de convivência, que começou ali e depois virou o centro de convivência Toninha. Toninha era uma pessoa ali da comunidade, muito atuante ali no centro de saúde, nesses locais ali, né? Na Castelo Branco, na Manuel de Nóbrega e no Londres. Ela era muito atuante, e esse centro de convivência Toninha, que existe até hoje, começou ali com isso, com esses alunos trabalhando dentro do Centro de Saúde e Integração, que então com o apoio principalmente da terapia ocupacional, porque aí para esse centro de convivência há o aporte de conhecimento da terapia ocupacional é imprescindível, mas com os outros alunos também. Então, isso foi assim um marco mesmo nessa formação. Na verdade, em Campinas já havia psicólogos trabalhando em centros de saúde. Quando eu fiz a primeira conversa com o Dr. Igor, já havia um grupo de 10 psicólogos e havia um ambulatório de saúde mental da prefeitura que atendia basicamente crianças. Tinha um ambulatório de saúde mental também do Estado, que aí, em geral, eram psiquiatras que medicavam, né?
tinha também um ou 2 psicólogos, quer dizer, não era pelado de tudo, não era totalmente desprovido, mas era um serviço de uma qualidade, com uma característica de cuidado inteiramente diferente. Se a gente fosse descrever a linha de cuidado que existia naquela época e a linha de cuidado que se estava almejando, buscando e que acabou em muito sendo conseguida, a diferença é enorme. Agora, eu vou dizer que a gente pegou o final desse período que você está falando, Carmen, né, que você diz que começa lá nos anos 70 até a Constituição de 88, a gente começou em 84. Então, a gente já entra depois no período dos SUDs e daí do SUS. Né? Até agora, a gente vê alunos da psicologia, infelizmente, dizendo: mas que história é essa de SUS? Ah, eu não vou nisso. Não, a minha família não. A minha família lá em não sei onde eu moro, não, que isso? Né? Ainda existe, com muito, muito mais discreto e muito mais criticado pelos próprios colegas. Mas a ideia de que a psicologia é uma profissão bastante resistente à preocupação social e demorou a conseguir se integrar efetivamente no SUS. Aí outras faculdades que começaram a surgir aqui em Campinas já começaram com uma outra visão. A própria Unip já começou com um estágio em saúde pública, já levando os seus alunos, e aí para um SUS que já estava estabelecido. Estabelecido, não, peraí, não vamos exagerar, mas já estava em construção, já tinha muitos centros de saúde com serviços de saúde mental, atenção em saúde mental, mas essa proposta de atenção integral, e aí eles começaram a fazer parte das equipes de saúde da família, né? Cada aluno era integrado numa equipe de saúde da família e acompanhava, e daí aquela coisa de dar alguma orientação, de ajudar a discutir o caso, né? É uma coisa que foi iniciada. Então, as coisas foram se desenvolvendo daí rapidamente. É verdade que faz bastante tempo, desde isso do 84, que foi o primeiro marco daí da entrada do curso de psicologia no sistema de saúde pública, são 40 anos. Hoje é 2024. Bom, eu acabei na coordenação de saúde mental na prefeitura também por conta do trabalho na PUC. Quer dizer, e aí é daquelas coisas de, né, coincidências e imprevisíveis. Eu fui a uma reunião no Centro de Saúde Campos Elíseos e estava lá o Pedro, que logo em seguida foi nomeado para o Departamento de Saúde no ano seguinte, que começou a nova gestão, e nessa reunião lá no Campos Elíseos, a gente tinha discutido um monte de coisa. Eu não conhecia o Pedro até então. E aí ele me convidou para ser. Eu acho que ele convidou outras pessoas antes, que não deu certo, porque eu era uma ilustre desconhecida, mas ele acabou me convidando. E essa experiência da coordenação de saúde mental foi muito intensa, muito impactante. Assim, eu até nessa altura já tinha um bom conhecimento do que era o sistema de saúde em Campinas. Na verdade, Carmen, quando você foi coordenador, quando foi secretária de saúde, em o quê? 83, 80, não sei, por aí, você me chamou
e eu fiquei uns meses junto com uma psiquiatra com quem eu não me dei bem, e fiquei uns 4 ou 5 meses. Nesse período, eu fiz um levantamento, é um documento que deve ter na prefeitura, de o que tinha em saúde mental em Campinas, né? E a condição que eu pego em 2005, 2004, não me lembro, acho que foi 2005 que eu entrei, que é era na gestão do Hélio. Eu não conhecia o Hélio, não, mas foi essa casualidade que me levou para lá. E a situação era muito diferente. A gente tinha um monte de equipamentos de saúde mental e nessa linha do que a Carmen falou, destacados do sistema de saúde e, às vezes, com dificuldade de integrar. Por exemplo, os CAPs, nós tínhamos já 6 CAPs para atendimento de pacientes graves, 2 CAPs para álcool e drogas. Enquanto eu estava, a gente criou mais 2 CAPs de álcool e drogas, e daí transformamos o CRAISA num CAPs AD, né, num CAPS IJ, infantil juvenil, já tinha o CEVI, já tinha um CAPS infantil, quer dizer, a gente já tinha um monte de equipamentos, mas a integração ficou falha, ficou faltando realmente. Essa foi uma coisa que eu tentei bastante. A gente tinha uma reunião semanal com os que eram os representantes de cada distrito no Conselho de Saúde Mental. Então, nós tínhamos, eram 5 distritos, né? A gente tinha os representantes de cada, 2 representantes de cada distrito, mais os coordenadores desses serviços. Então, era um grupo grande e a gente trabalhou bastante nessa direção. Tem um obstáculo, né? Uma dificuldade ali nessa integração, que é a questão do Cândido Ferreira. Assim, o Cândido Ferreira é, ao mesmo tempo, uma grande vantagem para Campinas, porque permitiu a instalação de modelos de atendimento diferentes, de uma forma até experimental, mas muito interessantes, e de outro, criou um mundo à parte, que foi muito difícil de lidar. Essa foi uma das coisas que, durante a coordenação, foi bem difícil, porque o Cândido acabou estabelecendo um sistema próprio. Os funcionários do Cândido Ferreira tinham uma condição que os funcionários da prefeitura consideravam de privilégio, e a integração, por exemplo, do CAPES, que o Cândido gerenciava, com o centro de saúde da região, era difícil, era bem difícil. Havia a tendência do Cândido de criar uma rede própria, alguma coisa própria para cuidar, né? Nas residências terapêuticas isso ficou mais evidente, mas nas residências terapêuticas parece que a gente teve mais sucesso de fazer essa integração com o centro de saúde, e depois foram criados centros de convivência, que são locais onde as pessoas passam algumas horas do dia com algumas atividades, pessoas que têm alguma necessidade, e nestes centros a integração com os serviços de saúde da rede pública nossa de Campinas eram mais fáceis, né? Mais espontâneos, vamos dizer, porque era a própria população que ia, e essa população das residências terapêuticas, a grande maioria era autônoma, né? Podia sair, voltar, sair, voltar. A do CAPES já era mais difícil, a gente tinha que trazer às vezes, uma pessoa para dentro do CAPES, ou levar. Então, isso foi
um pouco mais complicado. Então, assim, o que eu vi? Que a gente tem uma equipe enorme de gente de saúde mental envolvida. O Cândido formou pessoas muito boas também nessa linha de uma visão da saúde mental como uma coisa maior, mais integrada, mais participante, mas, ao mesmo tempo, essa briga aí, essa dificuldade de criar sistemas que fossem homogêneos, não deu, não rolou, né? Acabou que, do que eu sei, assim, depois que eu saí da coordenação de saúde mental e depois, já em 2012, 13, praticamente todos esses serviços só de saúde mental foram passados para a gerência do Cândido. Então, a prefeitura praticamente ficou com muito pouca coisa. E o que a gente vê hoje, o que eu escuto hoje dos centros de saúde, é de que houve um empobrecimento em relação a esse período da participação, da visão de saúde mental no conjunto da questão da saúde. Então, a PUC parece que teve, aqui em Campinas, um papel preponderante na formação do SUS, em que se juntam os vários cursos envolvidos na saúde, né? E coisa que a gente não teve da Unicamp, por exemplo, porque a Unicamp tinha medicina e enfermagem. A psicologia, a Unicamp nunca quis fazer. Físio, eu não sei se eles têm. Agora tem fonoaudiologia, mas não tem psicologia. Então, essa multidisciplinariedade é alguma vantagem que não aconteceu na Unicamp e aconteceu na PUC. Então, a participação da PUC como instituição, como universidade, na formação do SUS em Campinas, na constituição e na operacionalização mesmo do SUS em Campinas, me parece que foi muito preponderante, muito importante. Tá? Eu já não sei avaliar hoje como é que está, mas naquele período, até da implantação do SUS, não tem dúvida que a contribuição da PUC como universidade, é claro que foi capitaneada pela medicina, essa participação, mas os outros cursos todos se atrelaram. Hoje, tem o Centro de Ciências da Vida, que reúne todos esses cursos. Na época, isso não existia, inclusive a psicologia, quando se discutiu para onde vai, tinha uma parte grande da psicologia que queria que a psicologia ficasse nas ciências humanas e não nas ciências da saúde, né? Mas, enfim, acho que houve essa preponderância na PUC de uma visão da saúde pública, da saúde coletiva, da preocupação com a formação de alunos capazes de fazer frente a essas necessidades ao se formarem, de estarem dispostos a esse tipo de atividade e de tendo essa visão e esse conceito político e prático. Quer dizer, não é só político ideológico, é no que isso se traduz na prática, né? Acho que, para mim, pessoalmente, a minha trajetória de vida é marcada por isso. Isso é o que me define. Eu sou psicoterapeuta, sou terapeuta de casais, mas isso, para mim, é secundário, sempre foi. Hoje eu continuo fazendo isso, mas o SUS e esse sonho do SUS, essa proposta, é muito envolvente. É alguma coisa que faz com que a gente
veja sentido no trabalho. A prefeitura acabou passando para o Cândido a gestão de serviços que anteriormente estavam sob a responsabilidade de cada distrito. Os centros de convivência, os CAPs dos três tipos, e a participação na atenção básica, o Cândido nunca entrou. O Eucândido entrou sempre nesses serviços, vamos dizer, especializados, sei lá, o CAPES, enfim, o CAPES, o Centro de Convivência,